A paz do Senhor, falando EBD de volta nessa feita com as lições bíblicas CPAD, Sala dos Adultos, nos lembrando do tema do trimestre, e o Verbo se fez carne. Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Hoje nós estaremos tratando da lição de número 7, que vai ser ministrada nas igrejas no dia 18 de maio de 2025 e traz por tema: Eu sou a ressurreição e a vida. Também o texto áureo se encontra no Evangelho de João, no capítulo 11, o versículo de número 25, que está escrito assim: Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. A verdade prática está escrito desta maneira: o Senhor Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. E por esta razão, temos a garantia de que um dia teremos um corpo glorioso como o dele. Nos lembrando que a revista do trimestre ela foi comentada pelo pastor Elienay Cabral. Então, vamos, como sempre fazemos, também ler os objetivos da lição, que são sempre 3. O primeiro objetivo, identificar o propósito de Jesus no milagre da ressurreição de Lázaro, evidenciando a glória de Deus. O segundo objetivo é analisar de que forma o diálogo entre Jesus e Marta reforçou e solidificou a fé da irmã de Maria. E o terceiro objetivo, apresentar a doutrina bíblica da ressurreição do corpo, evidenciando a sua importância para a esperança na vida, para a esperança cristã na vida eterna. E como nós sempre fazemos, as palavras que nós consideramos aí importantes para análise, nós já separamos todas aqui, e nós vamos já, sem mais nem delonga, vamos procurar entender qual o objetivo ou os objetivos da lição, do comentarista, dos textos bíblicos e o que nós podemos aprender ou tirar de lições para a nossa vida espiritual. Lembrando que um dos objetivos fala da vida eterna. Então, nós precisamos ter em mente este assunto de suma importância. Então, nós separamos aqui a palavra vida, a palavra morte, a palavra ressurreição, que a ressurreição e vida estão no texto, no tema da aula. Tá bem? Vida, morte, ressurreição. Separamos também que é da verdade prática, um corpo glorioso como o dele que nós teremos. E também dentro dos objetivos da lição, nós tiramos 3. O propósito de Jesus no ato da ressurreição de Lázaro, o reforço e solidificação da fé, no caso de Marta, que o comentarista coloca como irmã de Maria, e logicamente é este, o texto é esta a realidade, e também a importância para a esperança cristã. Tá bem? No tópico de número 1, nós vamos falar sobre aspectos especiais deste momento, do momento da ressurreição, o contexto que acontece, o contexto histórico, o contexto espiritual. Nós vamos entender por que o Senhor Jesus ele age da maneira, ou ele agiu da maneira que ele fez, que ele trabalhou e que muitos não entenderam. Quando nós lemos o relato da ressurreição de Lázaro, nós vamos ver em alguns momentos as pessoas, até as irmãs dele, uma das irmãs dizendo se o Senhor estivesse aqui, ou os amigos que estavam em volta chorando, e situações que nós vamos entender por que Deus age desta maneira. Tá bem? Está no tópico de número 1, e está na lição como aspectos especiais. Tá? O tópico de número 2, nós vamos nos ater na questão do desafio. O que o Senhor, dentro do ato, dentro da forma de Deus agir, ele desafia tanto as irmãs, a família do morto, também os amigos, aqueles que estavam em volta, os curiosos. Há um desafio ali, há um desafio. Então, nós vamos falar sobre isso também. E o Senhor sempre vai também
propor ou nos colocar ou nos levar a desafios, sempre tendo em mente que a nossa fé aumente, para que ela superabunde, para que ela cresça em todos os sentidos da nossa vida espiritual, tá bem? Então nós vamos ver qual é o grande desafio da fé no tópico de número 2 e depois nós vamos falar de toda esta matéria. No terceiro e último tópico, nós vamos falar sobre a ressurreição do corpo, né? Por que ela é essencial para o cristão, né? Por que devemos aprender qual é a representatividade no desenvolver, não somente da nossa fé, mas da nossa vida cristã diária, quando nós entendemos, quando nós aprendemos, né? E também nós vamos ver o que a separação, a morte, como nós vamos falar aqui, não somente da morte espiritual ou da morte física, mas falaremos de ambas, né, das duas partes. Se você for ver vida, nós temos aqui duas: a vida da terra, quer dizer, a vida efêmera, esta vida que nós vivemos, e a vida eterna, que é a vida que nos interessa. Não que a vida terrena não nos interesse, ela até nos importa, mas nós vivemos de uma maneira que a nossa vida eterna ela tenha mais relevância, aconteça uma maior preocupação do cristão para esta parte. E, obviamente, se nós vivemos a vida terrena de qualquer maneira, ela vai afetar a vida eterna do cristão. O cristão não pode viver de qualquer maneira. Veja que a morte também, nós temos as duas visões da questão da morte. A primeira morte e a segunda morte. A primeira morte é a separação do corpo e da alma. Quer dizer, o que nós veremos lá mais adiante, as dores causadas. Eu separei aqui homem, separação. Por quê? É o momento daquela separação da família, do ente querido, do amigo. É a separação entre os seres humanos. É quando o homem ele morre. Quer dizer, separa também a alma do corpo. Bíblico, porque o corpo volta ao pó que o deu e a alma volta à presença de Deus. Ou vai se apresentar a Deus naquele dia, tá bem? Então nós temos aí a primeira, a segunda morte já é uma separação de Deus, tá bem? Aqui eu coloco, na lição está aqueles que foram salvos, homem, eu coloquei homem / Deus, por quê? Porque se ele não estiver numa condição da vida eterna, na condição de vida eterna, ele será separado para sempre de Deus. É quando os justos vão herdar a vida eterna e, infelizmente, alguns ressuscitarão para vergonha e desprezo eterno, como disse Daniel, e nós sabemos que o destino destas almas será a condenação eterna, que nós chamamos de inferno, onde será uma separação do homem e de Deus, quer dizer, do homem espiritual, do psique, da alma e Deus, tá bem? A ressurreição, nós temos também dois momentos na lição. Veja que ele trata da ressurreição do Senhor, da ressurreição de Lázaro, como um exemplo, tá? Como um modelo para a ressurreição de Cristo. Porém, quando nós vemos não somente a ressurreição de Lázaro, mas muitas pessoas, até na ressurreição de Cristo, ou quando Cristo entrega a sua alma, a sua vida na cruz, muitos receberam seus entes queridos. A Bíblia diz que sepulcros foram abertos, escureceu o dia, o sol se escondeu e sepulcros foram abertos e muitos receberam seus entes queridos. Veja, porém, nós temos que destacar que a ressurreição de Lázaro, o que acontece? Ele ressuscita no mesmo corpo, tá bem? E, consequentemente, Lázaro morre. Ele não está entre nós e todos os que foram ressuscitados naqueles dias morreram. Cristo, agora sim, a ressurreição é um corpo glorioso. Aqui a morte já não tem mais efeito. Por quê? Este corpo agora ele não pode ser mais atingido, porque o mortal se revestiu de imortalidade e o corruptível se revestiu da incorruptibilidade. Veja que quando eu falo de corrupção,
Eu não estou falando de pecado. O pecado não atinge o Senhor Jesus Cristo em nenhuma esfera da sua vida terrena, quando 100% homem, ele veio para satisfazer a lei e também entregar a sua vida por amor de nós. Tá bem? Então, quando nós falamos de um corpo glorioso, nós estamos falando de um corpo transformado, um corpo cujas leis da física não afetam. Você vai vê-lo entrar no cenáculo, quando os discípulos estão com medo orando. Você vai vê-lo caminhando sobre o mar. Você vai vê-lo também degustando alimentos para mostrar que, apesar do seu corpo agora glorioso, ele não é um fantasma, ele não é um espectro, ele não é... É um corpo transformado, é um corpo agora que tudo aquilo que afeta humanamente falando, fisicamente falando, agora não afeta mais. Agora não afeta mais. Por quê? Porque agora o que era mortal foi revestido de imortalidade. E o que era corruptível, não somente na questão, mas tudo aquilo que corrompe, a idade, o peso do tempo, as enfermidades, tudo aquilo que consome o corpo humano já não existe mais. Por quê? Agora é um corpo glorioso. Tá bem? Veja que nós estamos falando aqui do corpo humano, 100% homem, como Deus, obviamente, nada disto afeta a pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Quando nós vamos mais adiante, veja, a verdade prática, eu separei esta parte porque o Senhor Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. E por esta razão, temos a garantia de que um dia teremos um corpo glorioso como o dele. Tá bem? Por que esta garantia? Por causa da ressurreição. A morte não teve um efeito duradouro sobre a vida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mediante esta parte gloriosa na vida de nosso Senhor Jesus Cristo, esta é a garantia de que nós também, e isto também acontecerá a nós, tá? Esta transformação, obviamente, na ressurreição dos santos, nós temos a ressurreição dos santos e nós temos o arrebatamento. Ressurreição e o arrebatamento, tá? As duas são transformações, tá bem? Porém, na ressurreição, a transformação não é que ela seja mais, mas o corpo já foi, está corrompido, a morte. Então, nós vemos algo glorioso, que muitas vezes, quando nós tentamos analisar, pensando dentro das nossas limitações humanas, nós não conseguimos entender. Mas veja, tanto na ressurreição dos santos, quanto no arrebatamento da igreja, todos os cristãos salvos na pessoa bendita de daqueles que foram salvos, terão seus corpos transformados. Por quê? Porque esta carne e este sangue não tem entrada nos céus. Não tem entrada nos céus. Tá bem? E quando eu vou repetir, então, quando eu falo de incorruptível e de imortalidade, eu não estou falando referente ao pecado, porque este não atingiu nosso Senhor Jesus Cristo. Ele atinge a nós. Tá bem? Então, vamos só recapitular. Quando nós falamos de vida, nós temos que nos lembrar que nós temos uma vida terrena que, ao vivê-la, nós precisamos vivê-la de uma tal maneira que os nossos pensamentos, as nossas atitudes, nos levem a pensar na vida realmente vivida que a Bíblia nos ensina, que é a vida eterna. Tá bem? Esta vida eterna, nós chamamos da vida que nós viveremos com Deus no céu, na pousada, na morada de Deus, né? Na morada, na casa de Deus. Tá? E esta vida efêmera, passageira, por mais longevo que sejamos, ela vai ter um fim. Tá bem? Porém, do nascimento até a morte, nós precisamos vivê-la de uma maneira, como eu já disse, que seja condizente, coerente com a fé que nós professamos. Com a fé. Se nós pensamos, então, em céu, a terra, a vida que ora nós vivemos, ela tem que ser coerente com aquilo que eu almejo, que é o céu. Tá bem? 2, a morte, a primeira e a segunda morte. Então, mas crente não, todos morrem, todos vão morrer. Tá bem? Excetuando, como eu já disse, a questão
do arrebatamento da igreja quando o Senhor voltar. Aqueles que estiverem vivos, como disse o apóstolo Paulo, serão transformados, serão transformados. Então a morte, nós olhamos para ela de duas maneiras. Nós temos a separação da alma e do corpo, nós temos a separação dos entes queridos, que é o que causa as dores no momento atual, tá bem? E da principal, e a que mais deve nos chamar a atenção, é a questão da segunda morte, que é a separação para sempre do homem, eternamente do homem sem Cristo, que morreu sem Cristo, sem a salvação, e agora ele ficará também separado da presença de Deus para todo o sempre. Tá? Vamos nos lembrar do rico pedindo para o pai Abraão determinadas coisas, porque o sofrimento era tanto, e apesar das distâncias, eles não poderiam nenhum passar para um lado do outro, nem outro passar pelo lado de um, tá bem? Então nós precisamos nos preocupar com isso, principalmente nós cristãos, tá bem? A primeira e a segunda morte. Às vezes nós nos preocupamos tanto com a primeira morte e nós também deixamos de lado, né, nos olvidamos, nos esquecemos de nos preocupar com esta separação eterna entre o homem e Deus, tá bem? E a questão da ressurreição, que é a que fez a diferença, que é a lição, que é o trazer de volta à vida, tá bem? Na questão de Lázaro, como eu já disse, ele volta a morrer, e assim todos aqueles que foram ressuscitados. Veja que a ressurreição de Cristo ela é diferente, porque Cristo ele ressuscita num corpo glorioso. Neste corpo glorioso, a morte, as enfermidades, é aquilo que o Apocalipse nos ensina, que nada do que nos afeta hoje, terrenamente falando, nos afetará na eternidade, principalmente na presença de Deus, aqueles que, por isso, nós precisamos fazer de tudo para estarmos, continuarmos, nos mantermos na presença de Deus, tá bem? Então, quando nós olhamos para a ressurreição, nós vemos também que o Senhor Deus ele tem propósito, tá bem? E quais eram os propósitos ou quais os objetivos do Senhor Jesus Cristo na ressurreição de Lázaro? Então nós temos aqui, primeira coisa que nós vemos, está lógico, direto da lição, diz que é para a glória de Deus, tá bem? Estão as irmãs chorando, estão todos chorando, e o interessante é que no versículo 35 o Senhor também chora, mas veja que ele não está chorando por causa da condição de Lázaro, não, porque ele sabia que Lázaro iria ressuscitar, ele sabia. Por que Jesus Cristo chora? Por causa da incredulidade do povo. É isto. A partir do momento em que o Senhor já tem aqueles irmãos, aqueles amigos, aqueles curiosos, já tinham uma determinada experiência com Cristo, sabe? E quando esta experiência ela é real, ela nos garante tranquilidade, conforto. Mas, naquele momento, né, uma disse, se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas por que ele demorou tanto? Por que isto? Por que aquilo? Por que ele permitiu Lázaro morrer? Eles não são tão amigos. Veja, são estas questões que magoam o coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Então, Jesus chorou, 11:35. Quando nós olhamos para o contexto, né, do texto que nós estamos observando, nós vamos ver que não é porque Lázaro morreu. Veja que quando ele fala assim, vamos agora porque o meu amigo Lázaro dorme. Ele não disse que Lázaro estava morto, porque ele sabia que ele iria ressuscitá-lo. Mas a sua tristeza, a mágoa maior, a dor maior no coração de nosso Senhor Jesus Cristo é por causa das nossas incredulidades. Tá bem? Quando nós olhamos para o passado e olhamos para nós cometemos os mesmos erros, nós cometemos as mesmas falhas. E questionamos, fazemos as mesmas perguntas para o Senhor Jesus Cristo. E olha que nós temos muito mais experiência de vivência com Deus do que eles, com Cristo do que eles. Tá? Eles estão vendo o ministério do Senhor Jesus Cristo por 3 anos e meio. E nós, muitas vezes, temos 3, 30, 300, não. 30, 40, 60, e muitas vezes nós nos pegamos, somos surpreendidos, perguntando para Deus por que determinadas coisas. E ao invés de nós tão somente crermos. Então, o primeiro propósito que nós destacamos da lição é que
aquele ato de Cristo, ou o ato que Cristo realizaria, é para a glória de Deus. Sabe? Por quê? Porque quando Lázaro saísse para fora, todos se assustariam. Todos se assustariam. E o interessante é que o Senhor Jesus Cristo, ele diz, tudo isto é para a glória. Quem nasceu? Quem pecou para esta criança nascer desse jeito? Jesus Cristo falou, nem a pessoa e nem os seus pais. Nasceu assim para a glória de Deus. Foi lá e realizou o milagre. E a glória de Deus foi manifesta e os homens glorificaram a Deus. Então, em todas as coisas, nós vamos repetir isto muitas vezes, em tudo que o Senhor Jesus Cristo faz, em tudo que Deus faz, ele sempre tem um propósito, ele não faz as coisas aleatoriamente, ele não faz as coisas, não é coincidência, tá bom? Não é um acidente de percurso. Tudo que acontece na história da igreja, Deus tem um propósito, o Senhor Jesus Cristo tem um propósito, tem uma razão de ser, e nós precisamos entender isto. O segundo objetivo é para o reforço e solidificação, a conversa que o Senhor Jesus Cristo tem com Marta. Né? Veja que coisa interessante, é sempre Marta que está questionando, é sempre Marta que quer saber, é tipo um Pedro, vamos dizer assim. Você vai ver Pedro sempre sendo chamado a atenção, mas é sempre Pedro que se coloca à disposição, ou ele é o primeiro sempre a investir em determinadas coisas. E Marta tem uma conversa interessante com o Senhor Jesus Cristo. Com o Senhor Jesus Cristo. E essa conversa, o Senhor Jesus Cristo, ele tem... Qual é o propósito da conversa, então, com Marta a respeito da condição que, ora, estava ali muito perto de ser resolvida, o Senhor queria ter com ela. Primeiro, reforçar. O que é reforçar? Eu estava cortando o cabelo e um irmão perguntou para o outro, por que você chegou agora? Ele disse, porque eu estava numa aula de reforço. O que é reforço? Quer dizer que ele até tem uma força, ele está estudando. Mas o conhecimento que ele conseguiu atingir não era suficiente para que a nota mínima para que ele fosse aprovado fosse atingida. Então ele precisou de um reforço. Veja que aqui não é que Marta não tenha fé. Não é que Marta não tenha fé. Veja, no momento em que ela está cuidando, em que ela tenta chamar a atenção de Maria, e o Senhor fala com ela, veja, Maria escolheu a melhor parte, por que você se afadiga tanto, Marta? Não é que ela não tenha fé, mas a fé, muitas vezes, como nós veremos em outras partes aqui, nós vamos ver que a fé, ela ainda não atingiu a maturidade, ela não amadureceu, ela não cresceu de uma tal maneira a ponto de ter uma segurança. Ora, a fé é o firme fundamento. Veja, firme fundamento, quer dizer, se o fundamento não está firme, ele precisa ser reforçado. Então, a fé é a base de todo cristão. Tudo que nós vamos fazer, fazemos-lo ou dependemos da fé para fazê-lo. Então, ela precisava de um reforço. E o reforço foi justamente isso. Veja o propósito. Mas já é de 4 dias. O Senhor ficou sabendo da enfermidade de Lázaro muito antes. Veja que é proposital este aparente atraso. Sabe aquele Jesus, Deus tarda, mas não falha? É mentira. Ele nem tarda e nem falha. Tá bem? Ele sempre vai chegar no momento dele. Nós vamos ver isso no tópico de número 2. Tá bem? Então, reforçar a fé de Marta e também solidificar. Mas, irmão Maurício, qual é a diferença de reforçar e de solidificar? Vamos pensar em, eu acho que é física, né? É física ou é química. Quais os 3 estados da água? Né? Líquido, sólido e gasoso. Então, quando você coloca a água em temperaturas muito baixas, o que vai acontecer com a água? Ela vai entrar no seu estado sólido, ela vai solidificar. Aquilo que você poderia espirrar, espargir, aquilo que você poderia jogar e ela seria absorvida pela terra, já não acontece mais. Por quê? Veja, ela solidificou, ela petrificou, vamos dizer assim.
Quer dizer que alguns elementos ou algumas coisas que aconteceriam com a água facilmente agora não acontecem mais. Tá? E a vida do cristão, quando ela está solidificada, algumas coisas, algumas situações, alguns aparentes problemas que faz com que a fé deste crente oscile, já não vai mais. Por quê? Porque agora ela está petrificada, ela está solidificada. A água no seu estado natural, que é líquido, se eu jogar ela na terra, a terra vai absorvê-la. Quer dizer, você vai ver a terra molhada, mas não tem mais como tirar a água dali. Agora, se eu jogar ela no estado sólido, uma pedra vai ficar... ainda que você diga, mas ela vai derreter, mas vai demorar para chuchu para derreter. Ainda mais se você estiver num lugar frio. Se você estiver num lugar congelante, vamos lá para os polos, ela nunca vai, ela vai continuar no seu estado sólido. Tá bem? Então vejam bem, e tudo isto, o Senhor Jesus Cristo quer trabalhar o que na vida de Marta? Ele quer trabalhar a fé. A fé que é aquele fundamento, a fé que faz com que eu espere, que eu veja o invisível, que eu toque o intangível, tá? Que eu espere o inesperado, que eu entenda o inexplicável. Esta é a fé. E quando nós falamos, eu posso citar aqui horas de palavras que não vai explicar, não vou conseguir chegar num ponto razoável em que todos entendam. Mas veja, o reforço e solidificação, o propósito, o reforço e solidificação da fé. A fé de quem? De Marta. A fé de Marta, tá bem? Agora, nós vamos falar por que tudo isto, né? Às vezes tem pessoas que olham para o cristão, que olham para uma pregação, que olham para um momento de oração, que olham para um momento de santificação, de jejum, de consagração, o que quer que seja. E a pessoa pergunta, mas por que tudo isto? Qual a relevância? Qual é a importância da doutrina, vamos dizer aqui, da ressurreição? Por quê? Porque faz parte da esperança cristã. Ora, Paulo disse, se nós temos um Deus apenas para esta vida, somos os mais miseráveis dos homens. Somos os mais miseráveis dos homens. Por quê? Indo lá para o fim da lição. Porque esta é a nossa viva esperança. Quando a Bíblia fala de uma viva esperança, qual é a viva esperança do cristão? Ora, é a ressurreição, a transformação e o habitar com Deus para sempre na sua morada, no céu, né? Vamos chamar de céu por agora, tá bem? Veja, em outras aulas nós falamos da morada de Deus, eterna de Deus, tá bem? Então, qual é a importância? Veja que é tão relevante esta doutrina, porque se eu não conseguir absorvê-la, a minha esperança será vazia. Como Paulo disse, se eu espero somente para esta vida, eu sou um homem miserável, ou mais miserável dos homens. Veja que está no ponto 2.1. Por quê? Veja, porque eu terei desafios, tá? Porque eu terei promessas. Eu coloquei ponto 3.1 também, porque é essencial para o cristianismo bíblico. Veja, o que é que difere a doutrina cristã das demais doutrinas, dos demais ensinos? Veja, Jesus Cristo, se Jesus Cristo nasce, vive e morre, é sepultado e não acontece mais nada, ele vai ser igual aos os outros líderes, os grandes pensadores das outras religiões vãs. Agora, o que difere o cristianismo das outras religiões? Jesus Cristo nasce milagrosamente, maravilhosamente, Jesus Cristo cresce, Jesus Cristo agora está 3 anos e meio ministrando, é o seu ministério, e ele vai morrer, ele vai ser crucificado, ele vai entregar a sua vida. Aí, se ele fica sepultado, se eu fosse em Israel hoje, e fosse até o túmulo de Jesus Cristo, e estivesse ali na placa, aqui jaz Jesus Cristo de Nazaré, não houve nada de diferente do que aconteceu com os demais líderes, né, das grandes religiões, vamos dizer assim, ainda que sejam religiões falsas, mas eu tenho que chamá-las de religiões. Veja, o que acontece? Qual é a diferença? Os outros estão todos lá, ainda estão lá, mas, veja, na sexta-feira ele entrega a sua vida, no sábado é sábado para os judeus, as mulheres não, mas domingo de manhã cedinho, acabou o sábado, as mulheres já estavam ali.
As mulheres já estavam ali. E o que acontece? O anjo pergunta para elas: por que vocês procuram o vivente no meio dos mortos? Então, o ponto principal do cristianismo é a ressurreição de Cristo. É o que faz a diferença das outras religiões, porque todos os cabeças das grandes religiões continuam mortos, nenhum deles ressuscitou. Mas quando chegaram lá no terceiro dia, ele já não estava mais. Tá bem? Seus panos, aquilo que estava sob a sua cabeça, agora tudo arrumadinho, dobradinho, bonitinho. Jesus Cristo não saiu, largou tudo bagunçado. Não, ele ressuscita, ele arruma tudo e vai embora. Simplesmente porque pode usar. Não ficou cheio, ficou o perfume maravilhoso da vida em Cristo Jesus. Então não ficou nem cheiro, podia usar aquele sepulcro, o dono pode usar a hora que ele quiser, porque ele só pegou emprestado por poucas horas, tá bem? Então veja, se nós não conseguimos acreditar nesta diferença para as outras religiões, que é a questão da ressurreição do corpo, nós não conseguiremos alcançar uma fé, uma viva esperança ou algo que nos separe das demais religiões. Veja, no ponto de número 1, né, fala sobre aspectos, tá? Na introdução, eu coloquei aqui na introdução da lição, o encontro de Jesus com Marta, ao chegar a Betânia, revela aspectos especiais, tá? E quais são estes aspectos especiais? O primeiro está o propósito de Jesus, ponto de número 1, né? O propósito do Senhor Jesus. Agora, mais especificamente, nós vamos falar dos pontos que separamos aqui. Então, vamos ler, não ler toda, mas o ponto que eu destaquei, a questão do encontro Lázaro. Veja, ao ser informado sobre a doença de Lázaro, Jesus estava já a leste do Jordão. João 10, 14, 40. E levaria alguns dias até chegar a Betânia, onde encontrou Lázaro morto há 4 dias. Por que esta preocupação em frisar a questão de que já havia, ou Lázaro já estava morto há 4 dias? Aqui nós vemos uma superstição judaica. Por que uma superstição judaica? Por que as mulheres agora dizem, mas é já de 4 dias? Porque se fosse para acontecer um milagre, deveria ser até 3 dias. Veja que no caminho de Emaús, os discípulos olham para ele e dizem, mas já é o 3º dia. Tá? Vamos lá. Se fosse para acontecer qualquer milagre, deveria ser dentro de 3 dias. Era sabe, a questão do milagre, a superstição, aquela crença também do anjo da guarda, quando Pedro é liberto da prisão e a mãe olha para a filha e diz, você está vendo o anjo dele? Não, porque ele essa hora já deve estar morto. Então são algumas superstições, alguns pensamentos, e veja, ele destaca essa questão de 4 dias. E Jesus Cristo poderia chegar em 3 dias? Jesus Cristo poderia chegar em 2 dias? Poderia. Mas, veja, um aspecto especial aqui. Primeiro, o Senhor quer derrubar o quê? As superstições dos judeus. Tá bem? E por isso ele chega com 4 dias. Quer dizer, mas já está há 4 dias morto, já está até cheirando mal. Mas veja, para Deus não existe 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias. Para Deus não existem limites. O que é impossível para o homem é possível para Deus. É o que a Bíblia nos ensina. Então o Senhor está ali. Veja, mas por que o Senhor também espera? Tá? Vamos esquecer agora a questão da superstição judaica, de que se em 3 dias não acontecesse um milagre, 4 dias podia esquecer, ninguém ia mais mexer com aquilo, ninguém ia mais falar naquilo. Por quê? Outra coisa, veja a ansiedade no ponto de número 1, 2. Ele diz assim, está escrito, o desapontamento de Maria e de Marta. Por que elas agora estão desapontadas? Porque elas queriam que Jesus Cristo chegasse rapidamente. Rapidamente. Isto nos ensina que nós queremos que Deus faça as coisas segundo a nossa vontade, segundo o nosso tempo. Tá? Veja, o momento do homem, e Deus nunca vai agir no momento do homem. Deus sempre vai agir no momento de Deus, que diz aqui, está escrito assim, ele chegou no momento certo. Veja, mas após, ele chega depois do sepultamento,
depois dos 3 dias que os judeus acreditavam que deveria acontecer alguma coisa, que agora, quer dizer, por que é o momento certo para Deus? Porque o momento do homem já expirou. Se acontece alguma coisa dentro do momento do homem, eles iam dizer, não, mas isso aí já é normal, isso aí acontece sempre. Então o Senhor vai fazer tudo no momento dele. Por quê? Porque é o momento certo. É o momento em que vem o milagre, o homem já não tem mais esperança, e o que acontece também, o Senhor, o propósito é a glorificação de Deus. A glorificação de Deus. Por isso Deus nunca vai fazer nada no momento do homem, e sim sempre dentro do seu momento. Tá? Veja, então, outra coisa especial. Elas queriam algo rapidamente. Quer dizer, dentro do meu tempo, dentro do meu momento, dentro daquilo que eu acredito. E o Senhor chegou no momento certo, após o sepultamento de Lázaro. Porque o milagre não seria milagre se Deus trabalhasse dentro do momento do homem. Ia dizer que era uma coisa normal, que era uma coisa corriqueira, que aquilo sempre acontecia, e não era este o propósito do Senhor Jesus. O propósito do Senhor Jesus é que o nome do Senhor fosse glorificado. E ele não seria glorificado se ele operasse dentro do momento do homem. Tá bem? Então, outro aspecto especial é que Deus sempre vai agir dentro do seu momento, dentro do seu querer, dentro da sua vontade. Por quê? Porque tudo faz parte do propósito do Senhor, que é a glorificação de Deus. Então, nós temos o costume de acelerar o propósito, o processo, né? O processo. Veja, ainda que a gente até conheça, nós vamos ver alguns aspectos, outros aspectos interessantes aqui no ponto de número 1, 3, do tópico 1 e o subtópico de número 3, que vai nos mostrar que nós sempre queremos acelerar o processo em todo sentido, tá? Seja ele material, espiritual, qualquer que seja o sentido financeiro, principalmente quando se trata de Deus. Nós queremos acelerar Deus, nós queremos forçar Deus a agir dentro do nosso momento. Veja, mas nem sempre é o correto. Tá? Por quê? Porque às vezes o rapidamente é totalmente o contrário do certo. Tá? Quando eu acelero, até tem um ditado antigo que diz o quê? Que o apressado come cru e quente. Por quê? Porque ele não tem paciência para esperar o tempo do cozimento correto e nem para que tenha uma temperatura adequada. Mas não é porque ele está morrendo de fome, não, ele simplesmente quer acelerar. Tá? E muitas vezes nós agimos desta maneira. Não é porque nós temos necessidade, não é porque nós precisamos, não é porque, vamos dizer assim, é o fim de tudo. Não, nós só simplesmente temos um mau costume de querer acelerar tudo. Tá? Porque a nossa vida é acelerada, vivemos no século XXI, no tempo das coisas pré-programadas, pré-prontas, pré-fabricadas, pré-isto, pré-aquilo, e nós queremos trazer isto para a vida cristã. Mas quando nós aceleramos este processo, o que acontece? Nós vamos perder o milagre. Pode até acontecer alguma coisa de curta duração, mas o milagre mesmo, ele nunca vai acontecer. Por quê? Porque nós temos o mau costume de acelerar o processo, de não querer obedecer às leis do processo, os momentos de Deus na nossa vida. E acabamos passando os pés pelas mãos, comendo a comida quente e crua ao mesmo tempo. Tá bem? Então vamos lá. O aspecto especial do ponto de número 1, quer dizer, havia 4 dias. Veja que esse destaque é interessante por causa disso. Todo mundo falou assim, não tem como ele ressuscitar. Tá? Outra coisa interessante agora na vida das duas, né? Ponto 1, 3, o tempo divino, tá? Que nós falamos aqui, o momento de Deus, o momento certo, o tempo de Deus, o tempo divino. Vamos ver alguns aspectos interessantes na vida dessas duas personagens. Tá? Agora está fora os amigos, os vizinhos, os curiosos, né? Os carpideiros, que eram aqueles profissionais que ficavam chorando. E assim, veja, elas acreditavam. Quando o Senhor Jesus Cristo disse, eu vou ressuscitar o teu irmão, ela disse assim, eu sei, na ressurreição dos últimos dias. Tá? Então, quer dizer, elas acreditavam tanto na ressurreição, quanto no que Cristo estava falando.
só não estavam acreditando, só não tinham plena consciência de que o Senhor faria tudo aquilo, mas no tempo dele, no tempo de Deus. No tempo de Deus, e não no tempo delas. Tá bem? Então elas tinham plena consciência, quer dizer, elas estavam cônscias, elas sabiam o que estava acontecendo e o que poderia acontecer. Elas só não estavam preparadas para o milagre. Tá bem? Então veja, elas acreditavam, elas tinham pleno conhecimento, no entanto, é aqui que o negócio, que o caldo entorna, tá? Esse no entanto, porém, entretanto, senãos que acontece na nossa vida. O que acontece? Vamos voltar àquela questão novamente. Os planos, o tempo de Marta e de Maria, obviamente, seres humanos estão vendo o irmão morto há 4 dias, já sabe que está adiantando-se estado de decomposição do corpo, as suas superstições foram por água abaixo, quer dizer, aquilo que elas esperavam não aconteceu, o Senhor chegou atrasado para elas, no pensamento deles. Por quê? Porque simplesmente os propósitos de Marta e de Maria não coincidiam com os propósitos de Deus, com o tempo de Deus, com o momento de Deus. E muitas vezes nós entramos em choque por causa disso, tá bem? Nós até acreditamos, nós temos consciência das coisas, porém, os nossos planos não coincidem, não batem, não estão alinhados com o propósito de Deus. E é aí que nós sofremos. Por quê? Porque, veja bem, apesar de todos os pesares, tá? Nós vamos aqui, o irmão está morto, é de desesperar mesmo. É de desesperar, é uma família muito unida, os irmãos se amavam. Mas veja bem, Deus tinha um propósito, o Senhor Jesus Cristo tem um propósito. Elas também tinham um propósito, só que os propósitos não estão coincidindo, porque elas querem do jeito delas, por causa da nossa humanidade. Mas o Senhor tem o seu propósito, tá bem? Então nós precisamos entender os aspectos especiais das lições que o Senhor Deus está nos ensinando. E por que nós precisamos aprender tudo isso? No ponto de número 2, agora o encontro de Marta com Jesus. Tá? E, veja, quando nós conseguimos acertar os ponteiros, vamos dizer assim, com Deus, o que acontece? Veja, nós vemos que vai nos ajudar na sequência de outras coisas. Então nós temos aqui, por que o desapontamento? Elas desejavam que Jesus chegasse rapidamente, porém o Senhor, eles têm o tempo, o seu tempo, e o tempo delas não se concretizou, tá bem? E ao chegar em Betânia, logo após. Então, o tempo divino, o que acontece? Veja, o ponto de número 2. Nós temos aqui o desafio da fé. O Senhor não estava preocupado, como eu já disse, com a morte de Lázaro. Porque ele disse, meu amigo Lázaro dorme, vamos lá, vamos para lá agora é a hora. Né? Talvez até algum discípulo possa ter pensado, mas agora, demorou tanto tempo, vai ser difícil. Veja, mas o desafio da fé, quando o Senhor Deus ele está trabalhando, veja que não é para ele nos conhecer. Deus coloca Jó à prova. Sim ou não? Sim. Mas Deus conhece Jó? Lógico que conhece. Por que então colocar Jó à prova? Por causa do desafio da fé. Jó precisa se conhecer. Porque muitas vezes nós mesmos colocamos limites para a nossa vida. Tá? Mas o Senhor vai nos mostrar que esse limite, às vezes, que a gente coloca, ele está muito recuado e a gente pode passar, a gente pode enfrentar, a gente pode superar coisas ainda maiores. Quem diria, talvez Jó nunca pensou que ele poderia passar por tudo aquilo. Ver os seus filhos partirem, a sua mulher está agora nervosa porque perdeu tudo, porque tem problema, os seus amigos acusando, todo mundo olhando para ele, mas ele simplesmente passa e ele diz o quê? Que o meu Redentor vive. O meu Redentor, apesar de todos os pesares, vocês me criticam, eu não entendo, mas o meu Redentor vive. E ele vai entrar com providência na minha vida. Tá bem? Dentro deste desafio da fé, eu vou usar Jó porque
o exemplo mais conhecido, mas tantos foram provados, não para que Deus os conhecesse, mas para que eles se conhecessem e conhecessem também o poder deste Deus que eles estão servindo. Ou nós vamos nos conhecer. E aqueles limites que nós achamos daqui para lá eu não aguento, nós vamos ver que é pura ilusão que nós criamos para a nossa própria vida. E vamos ver que podemos até ir além daquilo que nós achamos que não poderíamos e que o nosso Deus pode fazer coisas muito maiores do que nós limitamos até o poder de Deus e achávamos que ele podia fazer. Tá bem? Então este é o grande desafio da fé. Tá bem? A fé é ir além daquilo que eu penso. Aí eu coloquei aqui as promessas do Senhor ou as circunstâncias da vida. Este é o grande desafio, tá? Porque a fé, ela vai esperar sempre nas promessas, tá bem? Ela vai estar sempre nas promessas. Já a falta de fé vai ficar presa, limitada às circunstâncias da vida. Tá bem? Então, vamos responder. Qual é o desafio agora? Eu vou te desafiar aqui. Primeiro, você vai crer nas promessas ou vai ficar olhando para as circunstâncias? Aquele que olha o vento nunca semeia. E aquele que olha para as nuvens nunca cega. Quer dizer, ele está olhando para as circunstâncias, para as intempéries. E ele não vai fazer nenhuma coisa e nem outra. Ele vai ficar estagnado, parado. Então, este é o desafio. Vamos acreditar nas promessas de Deus? Vamos. Então, podia ser 4 dias, 5 dias, o Senhor ia fazer o milagre. O Senhor vai fazer o milagre. E isto é acreditar nas promessas. É o desafio, talvez até para o século, muito mais para o século XXI, sempre que nós vivemos. Porque nós estamos, infelizmente, vivendo no tempo de crentes descrentes. Crentes que não acreditam no poder de Deus, na graça de Deus, na misericórdia de Deus. Crentes que não acreditam mais do que o Senhor Deus pode fazer. Então, veja, vamos voltar novamente à questão da vida e da morte. Tá? Na plenitude, tá? Ou você fica nas promessas, tanto na vida quanto na morte, ou vive de circunstâncias da vida e da morte. Tá? Veja, quando nós falamos da morte e vivemos da promessa, nós temos a morte como um consolo para o momento. Qual é este consolo? O Senhor vai me ressuscitar. Tá? E o meu ente querido, ou alguém que o Senhor recolheu, que a morte recolheu, o que acontece? É só um momento. E qual é a esperança? A esperança é o futuro. Qual é o futuro? A viva esperança da ressurreição. Tá bem? Mas para isso, eu tenho que vencer esse desafio. Não ficar atrelado às circunstâncias, mas sim acreditando nas promessas. Tá? Vou repetir que elas acreditavam. Ponto 2.2. Era a doutrina que Marta e Maria professavam? Eram corretas? Sim. A doutrina dos fariseus, corretíssimas. Corretíssimas. Porém, não estavam completas. Faltava alguma coisa. Vamos lembrar de Jó novamente? Vamos lembrar de Jó novamente? O que acontece? No tempo de Jó, o justo prospera e o ímpio perde tudo, vive em desgraça. Jó agora está em desgraça. Mas qual é a terceira lição? O justo que prospera, o ímpio que padece e o justo que, mesmo sendo justo, vai ser provado e vai padecer para receber a vitória no capítulo 42 de Jó, como nós vemos. Tá bem? Veja que a doutrina que Marta e Maria elas professam está correta. A doutrina dos fariseus, o ensinamento está certo. A ressurreição dos últimos dias. Mas ela não estava completa para o momento porque limitou a esperança das irmãs. Porque o Senhor queria fazer o milagre agora. Então, a ressurreição no último dia, todos nós estamos esperando. Porém, o que acontece? Nós precisamos saber que, se precisar hoje, o Senhor faz também. Tá? Por quê? Porque tudo está debaixo da sua soberania, da sua soberana vontade. Ele é o rei, ele é Senhor dos senhores, ele é o rei dos reis, ele é o médico dos médicos, ele é o advogado dos advogados, ele é o juiz dos juízes, todo o poder está debaixo. Quando nós falamos de soberania, nós estamos falando do El Shaddai, que todo o poder está nas mãos do nosso Deus. Os outros podem ter força, mas o nosso Deus tem todo o poder. E eu não escutei o sinal. Então vejam, quando nós voltamos para os aspectos especiais que nós temos aqui, eles vão nos dar suporte, eles vão reforçar e solidificar a nossa fé
Para quê? Para vencermos o grande desafio. E qual é o grande desafio? Vivermos as promessas do Senhor nosso Deus. Tá bem? E quando nós vivemos, tanto a vida quanto a morte, nós estamos dentro das consolações de Deus para o momento e na esperança futura, na presença do nosso Deus. Tá bem? A doutrina está correta, porém não estava completa. Tá? Por quê? Veja, eles ainda estavam pressionados por superstições, por costumes, por vontades, por pensamentos que eles tinham. Então eu chamei aqui de limitado. Era um conhecimento limitado. E muitas vezes nós limitamos o conhecimento e até o poder de Deus na nossa vida. A partir do momento em que nós colocamos determinadas barreiras, vamos dizer assim, nós colocamos Deus dentro de uma caixinha, o poder de Deus dentro, e achamos que se não for daquela maneira, do jeito que eu acho, que eu aprendi, que alguém falou, não vai acontecer. Mas Deus tem os seus propósitos, tá bem? O Senhor tem os seus propósitos de agir conforme a sua vontade, tá bem? De agir, quer dizer, a experiência de um crente não tem que ser obrigatoriamente a experiência do outro crente, e nem vai ser. Batismo com o Espírito Santo. Quando eu fui batizado, eu estava lavando louça. Então, ponto. Para ser batizado com o Espírito Santo, tem que estar lavando louça. Não, não. Tá? Eu estava dirigindo o carro. Então, para ser batizado, tem que dirigir o carro. Veja, isso são limites. Eu estou estancando o poder de Deus, que é ilimitado. E o Senhor pode fazer, eu vou falar do batismo com o Espírito Santo, porque somos pentecostais. E isto é uma ideia que ainda permeia no meio dos cristãos pentecostais, de nós limitarmos como Deus vai agir. Ora, ele pode batizar o crente dormindo, ele pode batizar o crente fazendo os seus asseios, almoçando, trabalhando, não sei, em trânsito, parado. O Senhor tem as suas maneiras e ele vai fazer, tá bem? Então, por quê? Porque nós estamos falando da soberania do Filho, quer dizer, de soberania de quem? De Jesus Cristo de Nazaré. Tá bem? E também estamos debaixo de uma gloriosa promessa. Tá? Então, a partir do momento em que nós pensamos desta maneira, vencer esses desafios vai ser um tanto quanto mais fácil. Eu não digo que vai ser fácil, mas vai ser um pouco mais fácil que a gente consiga vencer. Tá bem? Então, vamos sair daqui. Vamos lá, do ponto 2, que nós falamos do grande desafio da fé. As promessas ou as circunstâncias? Como é que você vai viver? É como aquela pergunta, né? Murmura ou canta? O que você vai fazer? Murmura ou dá glória a Deus? Então vamos lá. O que você vai viver? De circunstâncias nas promessas? Se você vive as promessas, as circunstâncias são insignificantes, apesar de parecerem até... E quando nós aprendemos tudo isso aqui, nós vamos para o terceiro e último ponto. Por que eu preciso aprender? Por que eu preciso crer? Porque é uma doutrina, é um elemento essencial do cristianismo bíblico. Lembra que eu falei que se Jesus Cristo não ressuscita, não diferiria dos outros líderes? Ora, e se eu não acredito também na ressurreição do corpo, a minha fé não é uma fé diferente das outras crenças. Por quê? Porque se você olhar todas as religiões, o que as religiões orientais fazem? Eles vão jogar no nirvana, tá? Que é no esquecimento. Não tem para onde mandar o corpo e a alma. Se você for para algumas religiões mais atuais, ele vai falar do sono da alma, da destruição dos ímpios. Por quê? Porque eles não sabem o que fazer, com o cristão, com um membro da sua religião, da sua filosofia, depois que morre. A única, como eu já disse várias vezes, a única religião que consegue ir além daquilo que o racionalismo não consegue, que o relativismo não consegue, é o cristianismo. Tá? Outros vão fazer o quê? Vai reencarnar, e depois o que acontece? Some, desaparece. Não tem para onde mandar, mas o cristianismo ele tem dois caminhos. Eu tenho a ressurreição para a glória eterna, como disse Daniel, e tenho para o desprezo eterno, que eu vou chamar o primeiro de céu e o segundo de inferno. É a única religião que dá um destino para a pessoa
depois da morte. As outras não conseguem. Então elas simplesmente desaparecem. Tá? Se você for ver aí religiões que vão bater no seu portão domingo de manhã, ele vai falar que é o sono da alma. Se você pegar os Mormons, ele vai criar 3 mundos, um branco, um marrom e um preto. Por quê? Porque não sabem o que fazer. Eles não acreditam em Cristo como aquele que liberta, que transforma. E o Senhor Jesus Cristo, ele disse, olha, você tem, dentro deste desafio da fé, você tem as promessas. Ou você vai para o céu, ou você fica preso às circunstâncias, e, infelizmente, o destino será crudelíssimo, como dizem os poetas. Você vai para o inferno, você vai para o inferno. Então, veja, mas tudo isto, esses 2 caminhos aqui, eles só vão ocorrer, por quê? Porque a alma foi ressurreta, a pessoa foi ressurreta, ou ela foi no arrebatamento, alguém, mas e quem falava arrebatado? Então, transformado. Tá bem? Aí a transformação, nesta questão de céu e inferno, nós temos que falar ela em 2 etapas. A primeira transformação, que é a primeira ressurreição dos justos, juntos com a primeira ressurreição dos justos, eles vão, e os outros vão para a segunda ressurreição, tá bem? E aqui a segunda ressurreição já não é para a glória de Deus e nem também para a tranquilidade do ser humano. Tá bem? Ponto 3.2, então nós vemos aqui por que ele é um elemento essencial. Porque nos destaca das demais religiões, nos separa das demais filosofias. Não é uma mera sequência de filosofia, não é uma ramificação de outras religiões, que seja, como nós falamos, judaico-cristã, nós não somos apesar de trazermos muito ensinamento do judaísmo, nós não somos uma ramificação do judaísmo. Não somos uma raiz do judaísmo, mais um galho do judaísmo. Não, nós somos cristãos, tá bem? Ponto 3.2, porque o meu horário também já expirou. A doutrina bíblica, ponto 3.2, essa é o 3 já, né? Tá querendo adiantar demais. Ponto 3.1, a ressurreição do corpo, nós falamos. Então, veja, é o que nos destaca, tá? Quem gostou da banda Nirvana já sabe o que quer dizer Nirvana. Quer dizer escuridão, vazio, não tem mais para onde ir, some com isso. O Testemunho de Jeová, o Adventista, não sei quem, bababá, eles vão sumir com a destruição da alma, não sei como é que se destrói um espírito, ou então colocam um sono eterno lá para o indivíduo e deixa ele dormindo para sempre, tá bom? A única religião que dá um destino certo, tanto para um quanto para outro, é o cristianismo. Ponto 3.2, nós estamos falando agora da morte para a vida. Tá bem? Veja, propósito, dizer o Senhor, reforço, solidificação. Por que a importância? Porque para o crente a morte, veja, existem até cristãos que eles se apavoram com esta questão, com a questão da morte. Porém, veja, quando nós olhamos para ela como aquela que nos levará para os braços de Cristo, agora imagina você só pensando com medo. Agora imagina os cristãos no tempo de Nero, tá? Dentro esqueci do nome lá do circo dele lá, tá? Nas ruas, servindo de tochas humanas, dentro do Coliseu, servindo de escárnio, de brincadeira para os romanos. Veja, porém, quando eles olhavam aqueles grandes dentes dos felinos ou aquelas espadas gigantescas dos gladiadores, quando eles olhavam para a morte, eles sabiam que não era um fim. Tá? Eles sabiam que não era um fim, mas era um fim sem esperança. Eles sabiam que quando eles fechassem os olhos aqui, eles abririam os olhos na presença de Deus. Veja que eu não estou falando que eles foram para o céu, tá? Mas eles vão para o paraíso. E isto, um olhava para o outro e dizia, fique tranquilo. Por isso que a Bíblia diz assim, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, para o crente, a morte ela não representa um fim sem esperança. Pelo contrário, a morte ela é o começo da nova vida. Vamos chamar de nova vida,
que é a vida eterna. Quando nós entramos no ponto 3.3, que está escrito assim, uma viva esperança. Tá bem? Essa, além de não ser um fim sem esperança, não é uma esperança também de qualquer maneira, mas é uma esperança viva. Quer dizer, é uma esperança latente que me movimenta, que me move, que me consola, que me controla, que me deixa na presença de Deus, que ainda que eu olhe para ela, como disse o gladiador, ele falou, só tem uma coisa que o homem pode fazer quando a morte sorri para ele. Ele sorri de volta para ela. Nós, então, temos uma esperança ainda maior. O nosso sorriso deve ser maior ainda. Porque a morte para nós é o começo da vida de verdade, que nós chamamos de vida eterna. De vida eterna. Aqui nós estamos numa experiência, nós estamos peregrinando, nós estamos caminhando. Não é, veja, por mais longevo que sejamos, ela vai nos alcançar. Ou aguardamos a ressurreição, o arrebatamento da igreja. Tá bem? Mas a morte para nós é o começo da vida, de uma nova vida, de uma vida verdadeira. Tá? Quando lemos o Apocalipse, então o Senhor ele diz para Lázaro, vem para fora. E essa nova vida, essa viva esperança, veja, ela vem com a alegria de que as dores causadas pela primeira morte, que é a separação do corpo e da alma, que é a separação dos entes queridos, ela não vai existir mais. Então eu coloquei aqui como separação homem, família. Tá? Essas dores que a morte, que a vida nos causa, elas não existirão mais. Por quê? Porque aqueles que foram salvos, o que acontece? Agora é homem e Deus, é o relacionamento homem e Deus. Tá? Por que essas dores agora não são causadas? Porque aqueles que foram salvos estão aonde? Na presença de Deus, porque eles responderam corretamente ao chamado. Que chamado é esse? De viver os propósitos de Cristo. Também de entender, de receber, de reconhecer, de aceitar. Então, aqueles que foram salvos, e nós vemos o ponto 3.3, tá? Porque sabia das dores causadas. Então, Marta chora, Maria chora, os amigos choram, os carpinteiros choram, se bem que eles recebem para isso, todo mundo chora. Então, veja, quando a doutrina da ressurreição do corpo ela é pregada, o que ela traz? Promessas. Ela traz promessas, ela traz a doutrina correta e completa, porque nós estamos debaixo desta gloriosa soberania de Deus que nos dá esta concepção de que a separação, tá, que nós chamamos de morte, não é um fim sem esperança. Pelo contrário, é um fim que vai dar o começo da nova vida. Então, as dores já não existem mais. Aqueles que foram salvos, quer dizer, aqueles que aceitaram, que receberam, né, ressuscitará dentro os mortos. Quem que o Senhor vai ressuscitar de entre os mortos? Os salvos. Aqueles que responderam ao chamado. Quando Deus chamou, tá bem? E por que esta? E finalizando, porque esta é a nossa viva esperança. Agora é o relacionamento, veja, Deus, homem. Sabe por que essa esperança é viva? Porque Deus propiciou para nós esta ressurreição, esta garantia. E como nós dissemos aqui, qual foi a garantia? Foi a ressurreição de Cristo. Porque aconteceu com Cristo, acontecerá conosco também. Tá bom? Então, veja, para nós, se não precisaríamos de um tempo bastante longo, mas veja, eu sou a ressurreição e a vida. Nós precisamos acreditar nesta doutrina. Porque se Cristo não ressuscita, não havia esperança. E se nós não cremos que um dia o Senhor nos levantará do sepulcro e nos levará à sua presença, a nossa fé é vã. E é vã também a nossa vida aqui na Terra, nesta questão da fé. Tá bom? Que Deus nos abençoe. Até a próxima aula e ficamos todos com a paz do Senhor. Amém.